Boa noite, pessoal. Me chamo Letícia Sport, sou médica e hoje viemos falar com vocês sobre Alzheimer, sobre a doença de Alzheimer e sobre os cuidadores, quem cuida do paciente com Alzheimer. Trouxe hoje a minha amiga Janice, enfermeira. Boa tarde, meu nome é Janice, eu sou enfermeira. Estou aqui hoje a convite da doutora Letícia para falar para vocês sobre a importância, da gente também cuidar dos cuidadores dos pacientes com Alzheimer. Então, vamos conversar um pouquinho sobre Alzheimer. Então, Alzheimer é um tipo de demência, é o tipo mais comum, a demência mais comum é o Alzheimer. Mas o que é demência? Na linguagem popular é sinônimo de loucura, mas na medicina é o termo usado para quando tem declínio, quando tem queda das funções cerebrais. Então, a pessoa que tem demência é aquela pessoa que tem diminuição das faculdades mentais. As características do Alzheimer é uma doença degenerativa, ou seja, e progressiva. Ela vai progredindo ao longo do tempo. Tá? É uma doença que não tem cura e a doença se manifesta, aparece, porque o processamento de certas proteínas no cérebro começa a dar errado. Essas proteínas vão se acumulando dentro dos neurônios e aí elas se tornam tóxicas para os neurônios. E como consequência, esses neurônios vão se perdendo, não vão mais funcionando normalmente. E aí então se instala a doença de Alzheimer. Primeiro os neurônios a serem atingidos são os neurônios da memória, depois pega os neurônios da parte visual e por último da parte motora. Por isso que tem toda uma evolução dentro da doença de Alzheimer, né? As primeiras sintomas da doença são relacionados à memória. Então a pessoa começa a ter esquecimentos, né, de fatos recentes. A memória antiga está intacta. Ela lembra lá da infância, do casamento, né? Mas ela esquece se almoçou, esquece o que jantou na noite anterior, esquece onde deixou uma chave, esquece onde deixou o celular. E então vai acontecendo esses esquecimentos. Muitas vezes passa desapercebido, porque às vezes porque é coisa de pessoa idosa, porque isso é normal, estou todo mundo direito, não estou trabalhando muito, e aí vai se passando, né, desapercebido. Então esse seria o estágio 1 da doença de Alzheimer. O estágio 2 é uma forma mais moderada, tá? Começa a ter dificuldades na fala. A pessoa quer falar uma coisa, mas não consegue se comunicar. Tarefas físicas simples do dia a dia já tem mais dificuldade de fazer, né? Tem mais dificuldade de coordenar movimentos. E duas características importantes dessa fase é a agitação e insônia. No estágio 3 já começa a ficar as fases mais graves, tá? Quando começa a ter a resistência de fazer tarefas, incontinência urinária e fecal, ou seja, faz xixi, quando a roupa não consegue segurar mais os esfíncteres, dificuldade para comer e começa a dificuldade motora. Então a pessoa já tem uma dificuldade de caminhar, dificuldade de se locomover, dificuldade para comer. E o estágio 4 é o estágio mais grave, né? Que a pessoa já não sai mais da cama, ela já não fala mais, né? E aí começam as infecções recorrentes, né? O que seriam as infecções recorrentes? Pneumonias, escaras, né, aquelas feridas, né, que aparecem quando a pessoa fica acamada. Pneumonia, outra coisa que é muito comum em pessoa com Alzheimer é a pneumonia por aspiração, né? A pessoa come, aspira, né, e aí acaba indo parar no pulmão aquele alimento e então faz uma pneumonia aspirativa, que é uma pneumonia muito grave. A prevenção, né? Como eu posso me prevenir dessa doença? Não tem uma prevenção específica, tá? Mas tem algumas coisas que se sabe que piora, né? Então, assim, diabetes, câncer, fumo, né? O uso de bebidas alcoólicas em excesso, hipertensão, tudo isso piora, né? Aumenta a chance de desenvolver, né? Como é que poderia prevenir de uma forma, então, né? De alguma forma? Seria manter o cérebro ativo, né? Ler, estudar, fazer cálculos, fazer jogos inteligentes, manter uma dieta saudável, né?
Quais são os fatores de risco para essa doença? Quem que tem chance de desenvolver e quem não tem, né? Fatores de risco são basicamente dois: a idade, acima de 65 anos, e história familiar, ou seja, quem já tem na família alguém que teve Alzheimer. O tratamento, então, o diagnóstico. O diagnóstico, ele é de exclusão. O que é isso? Quando a família chega, né, com o paciente no consultório, dizendo que o paciente está com esquecimento, né, e tem toda uma história que possa lembrar o Alzheimer, a gente tem que excluir outras causas de demência. Existem causas de demência tratáveis, como por exemplo, problema de tireoide pode causar demência, falta de vitamina B12 pode causar demência, anemia pode causar alguma alteração cognitiva nos pacientes. Então, a primeira coisa, tem que se excluir esses problemas de saúde que são tratáveis. No momento que se excluiu, né, fez exames e não se achou nada que justificasse aquilo ali, então se chega ao diagnóstico do Alzheimer. O tratamento, então, é um tratamento, não tem cura, é uma doença que não tem cura ainda. Os medicamentos são para diminuir os efeitos da doença, manter aquele paciente com uma qualidade de vida melhor por o maior tempo possível, né? Estabelecer a cognição, ou seja, a inteligência, a parte do raciocínio da pessoa, né? Do pensamento, manter um comportamento adequado e das atividades de vida diária. Ou seja, é uma doença que vai progredir com ou sem tratamento. E então o tratamento serve só para diminuir essa progressão ao longo do tempo. É uma doença então incapacitante, né, porque ela vai debilitando, né, o cérebro do paciente e vai chegar a um ponto que ele não vai mais reconhecer as pessoas, né, a família, ele não reconhece, mas não sabe mais quem ele é, né, ele não consegue mais ter uma vida sociável, nem que seja com a família em casa. Ele vive um mundo à parte, ele não consegue mais socializar, ele não consegue se alimentar, e aí o filho passa a ser o pai do paciente, né? Passa a cuidar daquela pessoa, né? E aquela pessoa passa a exigir cuidados 24 horas por dia, né? E aí que entra a importância do cuidador, né? Às vezes é um filho, é uma filha, é uma nora, é uma sobrinha, é alguém próximo que acaba tomando conta, né? Exercendo esse papel, né? E aí que entra a parte tão importante, né, de cuidar desse cuidador, né? Porque o cuidador, ele não fez um curso para ser cuidador, não fez um curso para ter alguém com esse tipo de doença em casa, né? A gente não está preparado para isso. E aí a pessoa às vezes não sabe o que fazer, como fazer e se vê naquela situação. Às vezes quem tem mais condições, né, consegue pagar por um serviço, né, especializado, e quem não tem condições acaba tendo os cuidadores que são os familiares. Então eu trouxe minha amiga Janice para falar um pouco dos cuidados com o cuidador, né, que também precisa ser cuidado, precisa se cuidar, porque senão também acaba adoecendo, porque o Alzheimer ele vai progredindo e o paciente cada vez mais precisa de atenção e vai pedindo mais e solicitando mais aquela presença daquele familiar ali que acaba vivendo só para cuidar do outro paciente. Então, Janice, passo a palavra para ti. Tá bem. Então, né, como eu falei no começo, eu recebi o convite da doutora Letícia para estar aqui falando para vocês, né, sobre a importância da gente prestar atenção e voltar o olhar também para o cuidador, né, que é uma pessoa tão importante, que cuida tão bem lá do nosso familiar, que está sempre lá o tempo todo para apoiar, né. Então, os cuidadores, né, hoje a gente está falando especificamente aqui do cuidador de Alzheimer, né, mas tem outras doenças que também precisam, né, de cuidadores, né, pacientes oncológicos, pacientes que sofreram algum tipo de deficiência, pessoas que têm algum tipo de sequela, né, também muitas vezes precisam de cuidador. Como a doutora Letícia já falou, essa pessoa, né, na maioria das vezes é o próprio familiar que cuida, né, se não tem condições de pagar um cuidador, não está preparada para aquele momento, né? Porque quando tu descobre a doença do Alzheimer, ela começa no estágio inicial, né? Como a doutora explicou. E essa doença vai evoluindo. E aí quando tu menos espera, teu familiar está ali, acamado, né? Precisando de cuidados, e tu não tem outra solução a não ser abraçar esta causa, muitas vezes sem preparo,
sem condições emocionais e nem físicas, né, de exercer esse papel. Porque na maioria das vezes eles terminam ficando acamados também, e isso exige uma condição física, né, tem que trocar fralda, tem que dar banho, tem que dar alimentação, e sem falar em todo o estresse emocional que aquele cuidador está passando, né. A gente não espera por isso, a gente está vivendo a nossa vida normal ali, e quando a gente menos espera isso acontece, né? Então é preciso que a gente volte o olhar para o cuidador, que é uma pessoa tão importante, que está ali estendendo a mão, né, para aquela pessoa que tanto já fez na vida. Como a doutora Letícia falou, muitas vezes a gente tem que se tornar pais, filhos dos nossos pais, depois pais dos nossos pais, né? Muitas vezes a gente termina tendo que exercer esse papel de pais dos nossos pais, né? O papel do cuidador é um papel de abdicação total. Na maioria das vezes as pessoas têm que abdicar da sua vida pessoal, do seu trabalho, né, do seu lazer, do convívio com outras pessoas, para ficar convivendo ali exclusivamente naquela rotina do cuidador, né, que não é uma rotina fácil, né, é uma rotina que tem remédios para dar em horários certos, é uma rotina de esforço com fraldas, é uma rotina desgastante, porque tem certos períodos do Alzheimer que também causa agitação e pode inclusive causar agressividade. Então todo esse período, toda essa vivência do cuidador é uma coisa muito delicada, né? Que precisa a gente ter esse olhar para esse tipo de pessoa. Se não for familiar, se a pessoa tiver, né, condições de pagar, vai ser alguém que vai ser o cuidador empregado daquela família, né? Mas de qualquer forma, sendo um empregado ou sendo uma pessoa que foi especializada para isso, sendo um familiar, a gente precisa valorizar isso, né? Se for uma pessoa que a gente contratou para cuidar do nosso familiar, a gente precisa valorizar essa pessoa, né? Porque ela está ali, ela é uma rotina desgastante, como a gente já falou. E o que a gente pode fazer, então, para conseguir fazer com que a gente olhe para o cuidador? A gente precisa estabelecer algumas rotinas, né? Por exemplo, a gente sabe que é difícil, principalmente quando é o familiar que cuida do paciente, mas a gente tentar estabelecer que tem algumas horas para aquele cuidador cuidar da própria vida, né? Se cuidar. Se não puder ser toda semana, pelo menos de 15 em 15 dias, algumas horinhas para fazer alguma atividade, para ter algumas horas de lazer, ou para ficar sozinho, para ficar só ele mesmo, para descansar, para fazer o que ele gosta de fazer, né? Porque ele deixa de cuidar de si para cuidar de alguém. E essa abdicação causa um estresse, mesmo que a pessoa não perceba, porque na maioria das vezes a pessoa não percebe que está sofrendo todo esse estresse emocional, isso termina prejudicando e daqui a pouco vai ficar doente é o próprio cuidador, né? E aí, quando as pessoas têm uma certa resistência pra gente, não, hoje não, eu não vou cuidar, eu não vou deixar ele sozinho nunca, eu que vou ficar aqui, eu que vou cuidar, né? Mas a gente tem que se fazer a pergunta, e se eu ficar doente, quem é que vai me cuidar, né? E se eu ficar doente, quem é que vai cuidar do meu doente, né? Então a gente tem que estar bem para poder cuidar de outra pessoa. Aquela pessoa que está ali, precisando do nosso cuidado, ela precisa que a gente esteja bem, né? Que a gente esteja emocionalmente bem, fisicamente bem, que a gente esteja bem humorado, que a gente esteja feliz, porque se a gente não estiver bem, a gente não tem como oferecer o melhor para aquela pessoa também. E aí, em vez de ser um doente, a gente vai ter dois, né? Perceber, então, que a gente precisa se cuidar, tá? Embora difícil, a gente tem que ter esse espaço e esse olhar para cuidar de si mesmo, né? Conversar lá com o familiar, com o vizinho, olha, hoje eu preciso tirar umas horinhas para mim, tu fica 2 horas aqui um pouquinho para mim, ou troca com algum familiar, olha, hoje eu preciso me cuidar, hoje eu preciso ir no médico, né? Porque o cuidador muitas vezes precisa de um apoio profissional também. Às vezes não é só o apoio de sair, de esparecer a cabeça, ele às vezes precisa tomar alguma medicação para avaliação médica, às vezes precisa de um apoio psicológico, às vezes precisa de um apoio de uma equipe, né? Então a gente tem que perceber isso, né? Como cuidador, e as pessoas que estão na volta
desse cuidador também perceber isso e oferecer esse tipo de apoio, tá? Porque a gente precisa também conhecer a doença, né? A gente estaria às vezes cuidando de um paciente com Alzheimer e não sabe o que está acontecendo, né? Muitas vezes se revolta porque tem os esquecimentos, né? Daqui a pouco não lembra de colocar o celular, mas como tu não lembra de colocar o celular, né? Então o cuidador tem que conhecer as fases da doença, tem que buscar conhecimento, né, sobre a doença para que possa também oferecer o melhor cuidado para aquela pessoa. Então aqui nós da Clínica Spor, né, estamos à disposição sempre. Dia 30 de novembro, agora a gente vai ter um curso de cuidadores, né, uma segunda turma, que é voltada para os cuidadores, né, para todo esse apoio de conhecimento, né, de como é que a gente tem que manusear para oferecer um melhor cuidado para o paciente e também para a gente ter esse conhecimento, tá? Quem quiser, que tiver interesse em fazer, é só procurar aqui na clínica, tá, e fazer suas inscrições. E a gente está à disposição, né? Se tiverem algumas dúvidas, qualquer coisa que for surgindo ao longo do período do vídeo, é só colocar nos comentários que a gente vai respondendo, tá bem? Eu queria agradecer a doutora Letícia pela oportunidade de estar aqui hoje falando sobre isso. Eu queria só enfatizar que no curso de cuidadores, a enfermeira Janice e a enfermeira Rosane ensinam, né, cuidados com o paciente, como virar o paciente no leito, como higienizar o paciente, como alimentar um paciente, como lidar com um paciente acamado, como cuidar com uma ferida, como trocar no curativo, né? Então são coisas práticas do dia a dia, né, que às vezes o familiar ou até mesmo a pessoa que está se dispondo, né, no mercado para cuidar de outras pessoas ter noção, né, como verificar uma pressão, verificar um HGT, né, que é medir ali o açúcar no sangue, tudo isso. Uma coisa que eu queria comentar, Janice, é que às vezes a pessoa, o cuidador, fica se sentindo culpado, né? Achando assim, vou deixar meu familiar que tá ruim, meu pai, minha mãe, meu tio, né? Que eu cuido com tanto amor e carinho nas mãos de outra pessoa, né? E me sinto assim, eu tô aqui, lá tô pensando em sair, viajar, passear, e meu pai, minha mãe tá lá acamado, doente, né? Sofrendo e eu tô passeando. Mas a pessoa que cuida tem que se dar conta, né, que a vida dela não pode parar, não pode ser viver, né, ao redor de outra vida, né, de outra pessoa, e ela também tem que estar saudável, né, psicologicamente, mentalmente, fisicamente, né, então procurar fazer uma atividade física sempre que possível, né, procurar fazer exames médicos, porque daqui a pouco também adoece, né, muito comum os cuidadores adoecerem, é o processo do cuidado, né. Ainda mais quando o Alzheimer é uma doença que dura vários anos, né? Então não é assim uma doença rápida, às vezes demora, a pessoa vive com aquela doença 15 anos, 25 anos, né? Que é o tempo estimado, né? Uma pessoa com Alzheimer. Então o cuidador tem que ter essa noção, né? De que ele pode se dedicar, né? Ele pode abdicar de coisas da vida dele, mas não toda a vida, né? Com certeza. E tu falou também da função do conhecimento, né? Da importância. É muito importante a gente ter conhecimento de técnicas que vão facilitar, né, a nossa rotina. Por exemplo, a mudança de decúbito, né? Se a gente fizer a mudança correta, se a gente usar também os métodos corretos, né, a gente previne que aquele paciente tenha escaras, né? Aí a gente já economiza a função do curativo, né? Que é mais uma coisa que acamado, quando está com alguma ferida causada por escaras, é bem difícil a cicatrização, né? Então é uma coisa bem ruim, então a gente também consegue ter esse conhecimento para que isso não aconteça. E a escara também se torna uma porta de entrada para bactérias, que vão fazer uma infecção, né? E aí acaba complicando, né? Tendo outras complicações, né? E a escara é um exemplo, né? Mas tem várias coisas assim que... Sim, a pneumonia aspirativa mesmo que eu falei, né? Como alimentar o paciente, oferecer a medicação, né? Sim. O paciente está com dificuldade de deglutir, né? Dificuldade de engolir, dificuldade de mastigar, né? Como fazer a higiene, né, bucal da pessoa, né? Então tá, gente, te agradeço a tua presença, muito obrigada por hoje. Então tá, pessoal, qualquer dúvida, estamos aqui na Clínica Spor à disposição de vocês, tanto eu quanto a Janice. Se precisarem conversar, consultar, qualquer orientação, estamos à disposição. Uma boa noite. Boa noite.